Fala turma, Gabiólogo aqui e bom, hoje eu tô com um vídeo um pouco diferente aqui, né, sem roteiro, sem nada, mais para ser um bate-papo entre eu e você que está assistindo, para falar um pouco melhor a respeito do caso que tomou a maior repercussão nas últimas semanas a respeito do Agenor e da capivara filó. Eu queria trazer esse vídeo, eu me senti na necessidade moral de vir aqui falar alguma coisa, não era o tipo de vídeo que eu queria trazer agora para vocês, mas diante de tudo que está acontecendo, eu decidi trazer aqui esse vídeo para explicar algumas coisas, trazer alguns esclarecimentos e algumas discussões que eu acho muito importantes e muito necessárias, principalmente para quem curte essa área de meio ambiente. Eu vi muita diversidade de opinião, muita dúvida, muita discussão quem está certo, quem está errado. Então hoje eu resolvi trazer assim a parte mais técnica, falar um pouco para vocês sobre qual que foi a realidade sobre todo esse caso. E bom, gente, eu sei que hoje em dia a galera tá mais acostumada com um videozinho de 5, 10 segundos até 1 minuto no máximo, então eu vou tentar ser o mais breve possível, porque afinal esse é um assunto muito sério, que requer a nossa atenção, e eu vou trazer aqui algumas coisas até a respeito de pessoas que entraram na discussão no meio ali, que não deviam ter entrado, como foi o caso da Luísa Mel, que é uma pessoa que não é da área. Vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então eu peço que você já compartilhe esse vídeo depois, se você ter gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, porque me ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse, tá bom? E bom, gente, para começar vamos relembrar um pouco o que foi que aconteceu nas últimas semanas. Bom, o Agenor, que é esse rapaz aqui, foi multado pelo IBAMA em R$17 mil por posse de animal silvestre, abuso, exploração e maus tratos. A principal questão aqui que foi levantada, pelo menos nas redes sociais, foi por conta da capivara filó, com a qual ele gravava vários vídeos para a internet e mostrava ali o seu cotidiano, não só com a filó, mas com outros animais que tinha ali na sua propriedade. Ele tomava banho de rio com esse animal, pintava a unha, colocava roupinha e criava ela como se fosse realmente um pet. E bom, gente, logo após a notícia da multa do Agenor ter espalhado nas redes sociais, teve muita falta de informação sobre o que realmente estava sendo multado ali em questão, né? Sobre o porquê dele ter sido autuado realmente nesse valor absurdo. Eu também acho que foi um valor exorbitante, poderia ter sido tomado outras medidas. Porém, no caso do Agenor, não foi só por causa da capivara filó. Teve outra capivara, teve duas preguiças, a preguiça real, e inclusive vieram a óbito alguns animais, tiveram aves que ele tinha em sua posse sem a permissão legal. Então, gente, não foi só por conta da capivara filó, tá? Tiveram outros animais e foi o que gerou esse conglomerado que deu esse valor aí dessas multas em R$17 mil. E outra coisa, gente, como o Agenor era um influencer, tinha muitos seguidores, é claro que esse caso ia chegar à grande massa, né? Muita gente começou a falar, se posicionar, se solidarizou com o Agenor, até porque na própria nota de esclarecimento que ele fez no seu Instagram, ele falou que não tinha nunca nem visto um valor desse tamanho, entendeu? R$17 mil é muito dinheiro. E eu vi muita gente falando que o Agenor era um rapaz ribeirinho, que não tinha conhecimento das leis ambientais, só que, gente, isso daí não é bem verdade, tá? O Agenor, na verdade, vive numa fazenda, seus pais são fazendeiros também. A capivara filó vive ali naquela propriedade, eles falavam que ela vivia livre, só que ali não é bem o seu habitat natural, porque já é uma área desmatada, tá? E outra coisa é que o Agenor tinha sim conhecimento das leis, até porque ele faz faculdade de agronomia na capital do Amazonas, Manaus. Então, tipo, apesar de toda essa situação, é bom a gente trazer esse esclarecimento aqui para todo mundo. E também haviam outros animais ali na posse do Agenor, mas falando especificamente da capivara filó, a história que ele conta é que ele recebeu essa capivara de um primo que tinha recebido de povos indígenas que tinham caçado por acidente a mãe dessa capivara. O que é meio estranho, porque normalmente as capivaras vivem em bandos grandes, então, mas a gente não pode dizer que não é verdade também. E de novo, gente, eu ressalto aqui pra vocês, não foi só por conta da capivara filó, tiveram outros animais, e quando a gente coloca como maus tratos, é porque, na verdade, ao entender da lei, o Agenor estava gerando receita, ele estava gerando dinheiro em cima da imagem desses animais, que são animais silvestres e que ele criava. Isso, no Brasil, é crime ambiental. Então, o IBAMA, que é o órgão regulador que tem por missão preservar e fazer vigorar as leis aqui no nosso país, tinha que fazer alguma coisa diante de toda essa situação, né? Assim que ele recebeu a denúncia, ele foi até o Agenor, impôs a multa e retirou os animais que estavam em sua posse de maneira ilegal. E claro que com toda essa comoção popular, algumas pessoas começaram a se manifestar. A deputada Joana D'Arc, por exemplo, começou a ajudar o Agenor, talvez assim, para ganhar votos ali, né, na época de eleição.
a gente não pode afirmar nada, mas você sabe que sempre tem dessa questão, né, para poder adquirir visibilidade. E esse caso tomou uma proporção absurda, porque muita gente estava falando que o IBAMA estava errado, que não tinha por que fazer isso, mas agora que a gente está conseguindo esclarecer algumas coisas, acho que deu para entender que o IBAMA não está errado, né? Ele estava cumprindo ali, mas eu não vou entrar muito nesse quesito de lei é lei aqui no país, porque a gente sabe que muitas leis existem e às vezes parecem não funcionar ou não vão para as pessoas que merecem. E bom, gente, é claro que a relação entre o Agenor e a Filó era assim muito bonita, a relação que ele demonstrava nos vídeos, mostrava que ele realmente tinha um carinho pelo animal, então não era bem que ele estava machucando, maltratando esse animal. Porém, como eu já citei, ele está em posse de um animal silvestre sem a permissão legal. E isso é crime, então ele não poderia ter esse animal e nem ter essa relação com esse animal. Até porque a relação que ele tinha com esse animal era muito próxima, e isso pode gerar diversos problemas, como patógenos zoonóticos, né, as famosas zoonoses, por conta desse contato muito próximo com o animal. Afinal, a capivara é um animal que é transmissor da febre maculosa, então por ter essa proximidade, de poder tomar banho junto com o animal, pode transmitir vários outros patógenos, né? Afinal, na natureza nós temos diversos vírus e bactérias e que podem gerar assim até epidemias, como a gente já viu antes. E outro problema muito sério que você tem quando você publica esses vídeos e tem essa relação com esses animais, publicando esses vídeos assim, expondo na internet, é você incentivar o tráfico, né? Afinal, o tráfico de animais, muita gente não fala, mas ele é o terceiro maior mercado clandestino que nós temos. Então, só ficando atrás do tráfico de armas e do tráfico de drogas. Então, a gente tem sim que combater o tráfico. E você publicando vídeos assim, a capivara não é um animal que tem um criador especializado e ele, no caso, não tem a permissão legal para ter um animal como esse. Então, você está incentivando assim, eu sei que não era a intenção dele, lógico, de incentivar o tráfico, mas você acaba incentivando, porque as pessoas veem aquele vídeo, acham bonitinho, ele está criando como se fosse um cachorrinho e tal, e acaba ficando com vontade de ter um animal como esse e vai atrás de quem? Daquelas pessoas que vendem esses animais de maneira ilegal. Então é lógico que o Agenor não estava querendo incentivar o tráfico, lógico, e ele estava fazendo isso de uma maneira involuntária, porque quando você publica um vídeo com um animal silvestre, criando ele como se fosse um cachorrinho, você acaba fazendo com que as pessoas sejam influenciadas a querer ter um animal como esse, né? Quem não queria ter uma capivarinha para tomar banho no rio? Só que isso é um problema enorme, nós precisamos combater isso, e isso não é legal. Então, nesse caso aqui, o IBAMA também precisava demonstrar pulso firme, né? Não deixar que coisas assim aconteçam, para usar o Agenor como um exemplo de que você incentivar dessa forma a criação de um animal silvestre é passível de punição. Até porque senão corre o risco também das pessoas começarem a pegar animais aí silvestres para fazer vídeo na internet, começar a gerar receita, gerar dinheiro e de repente se o IBAMA vier e querer retirar o animal é só fazer uma comoção na internet. Então isso é real um problema absurdo, né? Olha o tanto de coisas que poderiam ser agravadas só por conta de você publicar vídeos e possuir um animal sem a legalização devida. Porém, contudo, a luta era também para que ele talvez conseguisse o termo de fiel depositário. Esse termo de fiel depositário não declara você como dono desse animal. Você não fica sendo dono do animal. Porém, você vai arcar com as despesas desse animal, até que o órgão regulador, no caso o IBAMA, por exemplo, consiga fazer a reintrodução. Então você não é dono desse animal, você vai arcar com esse animal, né? Vai fazer a manutenção, os cuidados adequados, com o auxílio de profissionais da área, né? Biólogos, veterinários, para depois fazer realmente essa introdução na natureza novamente, se possível. Né? Isso tudo com o auxílio também de profissionais. Então o termo de fiel depositário é quando você realmente deposita, arca com aquelas despesas do animal, manutenção, cuidados, até que o órgão regulador possa fazer a reintrodução, que pode acontecer a qualquer momento. Então você está cuidando daquele animal por um tempo, até que o IBAMA consiga realmente fazer a reintrodução. Então você não é dono desse animal, tá bom? E claro que com toda essa repercussão, várias pessoas começaram a se manifestar na internet, demonstrar a sua opinião, até que chegou a Luísa Mel, que é uma pessoa que não é da área ambiental, ela é uma pessoa que é envolvida assim na causa animal, principalmente com cães e gatos, né, animais domésticos, mas que muitas vezes quando ela se intromete na questão de silvestres, muitos problemas acontecem por conta desse ativismo que ela prega. E bom, gente, a Luísa Mel apareceu de paraquedas na história, primeiramente falando muito mal do Agenor, né, trazendo algumas informações que a galera não sabia, como o fato dele ser peão de rodeio e etc. Só que depois ela meio que tentou se dispor a ajudar quando viu a comoção popular ali da galera com o Agenor. E de repente a Luísa Mel
postou nas suas redes sociais um vídeo falando que fez uma reunião com o presidente do IBAMA e o Agenor. E a pergunta que fica é, como que uma pessoa que não é nem da área, ela não é bióloga, ela não é veterinária, ela não é engenheira ambiental, ela não é nada da área relacionada, tem o poder e o acesso a uma reunião como essa, com o presidente do IBAMA, como ela tem um contato, por exemplo, do presidente do IBAMA, que é o principal órgão federal regulador das leis aqui do nosso país, das leis ambientais. É meio, no mínimo, curioso ou desconfortante, né? Principalmente para as pessoas que são da área. Eu não falo de mim, eu falo de pessoas que realmente têm uma grande e vasta experiência com questões ambientais, até porque essa questão do Agenor traz várias discussões à tona e é uma questão muito complexa para ser discutida. Então uma pessoa como a Luísa Mel, que não tem embasamento, inclusive já fez declarações no passado que são muito prejudiciais para quem realmente está lutando pela causa animal, pela causa da preservação ambiental, como no caso da época que ela fez um mutirão na internet, uma manifestação na internet, usando os seus seguidores e pregando aquele ativismo extremista dela para acabar com as instituições zoológicas, resultando até na morte de um chimpanzé, de uma elefante, de uma ursa, que ela tirou do zoológico para ir para um santuário e que ela depois nem se manifestou sobre o assunto. Então, é muito delicado você ter uma pessoa que não tem capacitação, que não tem conhecimento científico, que não é introduzida no ramo científico mesmo, para usar somente do bom senso e tentar trazer as pessoas para esse lado. Eu não quero me aprofundar agora mais nessa questão de zoológicos e santuários e trazer mais sobre a Luísa Mel agora, até porque o foco principal aqui é o Agenor e eu quero ser o mais breve possível. Mas basicamente é isso, gente. Uma pessoa que não tem capacitação, que não tem conhecimento, que já fez declarações assim, burras mesmo, falando sobre os riscos de ter um animal exótico, por exemplo. Gente, quando é um animal silvestre que é legalizado, é porque tem uma série de estudos por trás. Não é assim, peguei na natureza e vou criar, tá legalizado. Não é assim que funciona. Você tem uma série de estudos científicos de anos, profissionais veterinários, profissionais biólogos envolvidos no estudo do comportamento, no estudo dos possíveis patógenos que possa ser transmitido, de se esse animal realmente consegue se adaptar ao convívio com o ser humano. Então, os animais que são legalizados, o IBAMA não tem que fiscalizar, ele não tem que ir atrás, porque eles já estão legalizados, eles são animais legais, são de criadouros especializados nisso. Então, você ter um animal, como um animal exótico, por exemplo, você tem aquele trabalho de científico por trás, você tem educação ambiental que está sendo pregada, e isso também vale para os zoológicos. O zoológico é uma instituição onde você tem estudo científico, você tem pesquisa, você tem trabalho para pessoas da área. Muito do conhecimento que hoje nós temos sobre diversas espécies é graças ao zoológico. E isso tudo fora a questão de ser muito importante você ter o zoológico como um banco genético, para que um dia você, por exemplo, espécies que são ameaçadas, como já teve exemplos do mico-leão-dourado, da ararinha azul, dos ônix e outros animais, diversos outros animais, de serem reintroduzidos na natureza graças ao esforço das instituições zoológicas. Então, é muito importante você ter esse banco genético, porque afinal, nós seres humanos estamos destruindo o nosso planeta e não é de hoje. Se você ver os meus vídeos, praticamente todos os meus vídeos, mesmo trazendo mais curiosidades, a maioria eu falo sobre essa relação da ecologia e como o ser humano está interferindo no mundo animal. Muitas espécies hoje estão ameaçadas graças à nossa interferência, então nós temos sim que fazer alguma coisa. Então esse debate sobre o Agenor traz muitas discussões à tona. E muitas coisas importantes que a gente tem que trazer e que vale a pena a gente parar um pouco e refletir. A gente tem que parar de usar somente o bom senso, o senso comum, né? Essa questão de emoção, porque assim, tem a questão emocional, mas a gente tem que começar a usar um pouco mais a razão e principalmente escutar os profissionais da área, escutar a galera do IBAMA. Isso não é um órgão qualquer. A gente sabe que sim, no nosso país tem muitos problemas, precisa de investimento, precisa de mais profissionais capacitados, mas a gente precisa escutar os profissionais da área que já estão lá e fazendo um ótimo trabalho. E bom, gente, nesse momento o último desfecho dessa história que a gente tem é que a Filó, por decisão de um juiz, não é de um biólogo nem de um especialista, de um juiz formado em direito, que decidiu que o Agenor, por enquanto, vai ficar sob a tutela da Filó, até o momento em que ela vai ser reintroduzida. E outra coisa que a galera discutiu bastante foi a questão de quando ela foi retirada do Agenor, que ela foi para uma gaiola que estava muito pequena e que não tinha boas condições. Gente, o que acontece é o seguinte, os CETAs, que são centros de triagem de animais silvestres, a gente sabe que eles não têm sim uma boa estrutura.
Porém, esse processo de retirada do animal de um local para o outro, a gente coloca num espaço um pouco menor. Ali não é a gaiola que ela vai ficar para sempre, não é isso. Aquilo ali é um espaço onde ela vai ficar para que gere menos estresse e para que depois ela seja reintroduzida na natureza, porque esse é o objetivo, é reintrodução na natureza, porque é um animal silvestre, não tem como a gente não lembrar disso. A capivara é um animal silvestre e diversos outros animais precisam também passar por esse mesmo processo. E por isso, por mais que a estrutura do local não seja das melhores, o trabalho que esses centros fazem e que o IBAMA faz, com o auxílio dos profissionais, eles fazem realmente milagre diante das condições que eles têm, porque o trabalho deles é realmente muito sério e muito bem feito. Então lembrando, gente, a filó não é do Agenor, ela não pertence ao Agenor, tá? Ela é um animal silvestre e foi decidido provisoriamente por esse juiz que agora ela vai ficar sob a tutela do Agenor. Só que o IBAMA não voltou atrás, tá? Na sua decisão. O IBAMA, inclusive, se pronunciou e falou que realmente ela voltar agora para o Agenor só vai dificultar ainda mais esse processo de reintrodução, que é o que eles planejam fazer com a filó. Porque ela precisa ser reintroduzida na natureza, até porque logo ela vai entrar na época de reprodução e ela vai querer arrumar um parceiro e ela precisa se adequar a um bando. E quanto mais tempo ela ainda permanecer com a Agenor, mais difícil vai ser para poder reintroduzir esse animal na natureza. Então, gente, eu entendo. Deu para perceber que essa questão do Agenor trouxe várias discussões à tona e fez com que a gente percebesse que a gente tem muito ainda para fazer, entendeu? O trabalho da educação ambiental é cada vez mais importante na nossa sociedade. O investimento nessas instituições também, a gente tem que cobrar isso de quem está lá em cima. A gente tem que cobrar investimento nessas instituições, investimento na pesquisa, investimento na ciência, na divulgação científica, porque senão coisas assim vão acabar se tornando cada vez mais recorrentes e podem gerar um desequilíbrio e um problema ambiental enorme. Então, gente, só para finalizar, eu não tô falando tudo isso pra gente ir lá e boicotar o Agenor e tudo mais, e eu vi até que ele publicou recentemente nas redes sociais, está sendo muito atacado por conta de todas as informações que estão sendo trazidas, por conta de toda a repercussão desse caso. Não tô falando isso, até porque o Agenor não estava realmente, como eu falei antes, ele não estava maltratando a filó, ele criou um laço com aquele animal, né? E era uma relação muito bonita que ele expunha nas redes sociais. O que a gente tem que ter é a consciência de pegar e não usar somente o senso comum. A gente tem que começar a confiar mais na ciência, confiar nos órgãos, e se a gente quer que a mudança realmente seja feita, que coisas assim prejudiciais para o meio ambiente não aconteçam, a gente não pode ficar se apoiando em pessoas que só usam do senso comum, que não tem capacitação, que não tem conhecimento real da área, embasamento científico. E cobrar a galera que está lá em cima, que tem poder, para poder fazer a diferença. Entendeu? Cobrar o Ministério do Meio Ambiente do nosso país, cobrar o próprio IBAMA de ter mais essa divulgação científica, cobrar os governos de cada estado para poder gerar mais investimento para essa área de conservação, para poder ter mais estrutura nos CETAs, porque eles recebem centenas de animais e não tem estrutura para comportar muitos desses animais, que acabam levando muitos até a eutanásia por não conseguirem comportar esses animais. E é essa reflexão que eu deixo para vocês, gente. É isso que a gente precisa para o nosso planeta, é começar a se conscientizar, começar a buscar a verdade por trás dos fatos, porque às vezes a mídia publica só o que a galera quer ouvir. A gente tem que começar a se aprofundar mais na veracidade dos fatos, começar a entender o que realmente está acontecendo. E é por isso que eu, por exemplo, venho tentando trazer alguns vídeos falando mais sobre educação ambiental, porque eu vi que a educação ambiental é algo de extrema importância para o nosso planeta, e não só para a geração de agora, mas principalmente para as gerações futuras, porque é elas que vão realmente sofrer as consequências dos dias de hoje. Hoje em dia a gente já vê as consequências dos atos do ser humano no planeta Terra, no meio ambiente, animais estão sumindo, muitos biomas estão sendo prejudicados, queimadas, animais como a capivara, por exemplo, sofrem com a caça, sofrem com o desmatamento e sofrem também com a poluição, atropelamentos. Então a gente precisa trazer educação ambiental, trazer a conscientização, cobrar investimento em estudos, cobrar investimento em estrutura para grandes institutos, como no caso do IBAMA, do CETAS. Então é isso que eu deixo para vocês, pessoal. Eu peço que compartilhem ao máximo essas informações. Eu espero ter esclarecido algumas coisas aqui. Vou ficar atento nos comentários. Se você quiser me mandar uma pergunta, pode comentar aqui embaixo. Deixe seu like e principalmente compartilhe para que a gente possa atingir o maior número de pessoas com essa gama de informações, tá bom? Muito obrigado e gratidão.